de volta aqui do CBN Maceió para a gente falar sobre um assunto que tomou conta do Brasil, né? Nós tivemos aí a exposição de algo que está sendo considerado um crime de importunação sexual, isso em rede nacional, em um programa com uma das maiores audiências do país, uma discussão sobre o tema que voltou à tona. A gente fala sobre aquilo que aconteceu lá no BBB, mas que o fato que chama a atenção é que, primeiro, os acusados pelo assédio teriam sido denunciados e chamados para prestar depoimento na delegacia da mulher, e a vítima estava lá no programa, né? Continua no programa, ou seja, eles foram chamados sem uma denúncia formal por parte da vítima. E a gente vai conversar com o Dr. Leonardo de Moraes, advogado, criminalista, para que a gente saiba quais foram as modificações legais dos últimos anos e que levaram a essa condição. Como era antes, como é que está agora, por que a vítima sequer precisou formalizar uma denúncia para que o suposto crime venha a ser investigado. Dr. Leonardo de Moraes, um bom dia, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Bom dia, Elias, bom dia a todos os seus ouvintes. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, né? Elias, para responder a sua pergunta, é interessante que ele faça rapidamente um contexto histórico sobre o que aconteceu, né? O Código Penal, que é do ano de 1940, ele trazia os crimes contra os costumes, né? Não era nem crime contra a dignidade sexual, eram crimes contra os costumes. Isso vinha através de um modelo que era imposto pelo próprio Estado. Então, era o Estado que queria impor comportamentos sexuais para que as pessoas praticassem. E se esse comportamento fosse violado, haveria, portanto, a violação de um costume e poderia, então, levar à incriminação de alguns comportamentos. Logicamente, essa expressão foi mudada. E no passado era tão grave que somente a mulher poderia ser vítima desses crimes e somente, aspas, a mulher honesta. A lei, essa doutrinação, enfim, a legislação ela foi modificada no ano de 2009, trazendo não só os crimes contra os costumes, afastando esse termo, mas trazer, portanto, os crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, quando existe uma violação à liberdade sexual, você ofende a própria dignidade da pessoa, de modo que ela pode escolher o comportamento sexual que ela queira fazer, da forma que queira fazer e com quem queira fazer. Então, hoje os crimes são chamados de crimes contra a dignidade sexual para proteger a dignidade da pessoa humana. Em relação à importunação sexual, né, que é o crime o qual você mesmo afirmou, esse crime ele tornou-se crime em 2018. Antes, ele era uma contravenção penal. De modo que, caso a pessoa, por exemplo, em um ônibus, tocasse as suas partes íntimas de propósito ou no metrô, ele cometia, portanto, uma contravenção penal cuja punição era muito branda e a multa aplicada era em contos de réis, para ver como a lei era antiga. Houve, então, uma modificação em 2008, transformando esse comportamento em importunação sexual, que, portanto, é crime, cuja pena pode chegar até 5 anos. Bom, assédio é diferente de importunação? Ou nós estamos falando, doutor Leonardo, da mesma coisa? Essa pergunta é importante porque existe o assédio socialmente conhecido e o assédio na concepção jurídica, né? O assédio socialmente falando, ele seria qualquer comportamento que venha a causar algum tipo de constrangimento, especialmente quando se busca algo em retorno sexual. Então, o assédio, do modo popular e social, ele é muito mais amplo. Mas na acepção jurídica existe o assédio sexual, que é um comportamento incriminado. No assédio sexual, ele pressupõe uma relação de subordinação, uma relação de hierarquia entre o agente e a vítima. Um exemplo, eu trabalho em uma corporação, em uma empresa privada, e eu começo a assediar alguém que é subordinado a mim, condicionando a aceitação da minha proposta para que ela suba na carreira. Ou seja, você é secretária, você vai passar a ser executiva caso pratique um ato sexual comigo. Esse é o assédio juridicamente falando. No aspecto penal, o assédio sexual pressupõe uma relação hierárquica na qual o superior se aproveita desta condição para fazer com que a vítima satisfaça os seus desejos. Na importunação sexual, um crime completamente diverso, porque ele não pressupõe nenhum tipo de relação hierárquica entre autor
e vítima, e claro, ele pressupõe somente a prática do ato sexual sem o consentimento da vítima, como acontece, como eu falei, nesses casos que envolvem ônibus, né, metrô. Deixa eu só tocar nesse ponto, Elias, que é um ponto que acontece muito no âmbito social. Eu estava vindo aqui para o programa e percebi que existia uma mulher sentada numa cadeira. Esse cara está no site do UOL, se não me engano, e a pessoa passou e tocou nas suas partes íntimas de propósito em relação à mulher. Estava de costas, enfim, trocou o seu órgão genital enquanto passava. Isso foi praticado de forma intencional. Isso é um crime de importunação sexual. Não houve consentimento da vítima, o ato praticado com o fim de satisfazer desejo sexual sem violência, então grave ameaça. Então, só para concluir, o assédio social ele é mais amplo. O assédio sexual, na expressão técnica jurídica, pressupõe relação hierárquica e esses comportamentos não têm nenhuma relação com a importunação sexual. O senhor fala uma palavra que parece ter uma relevância muito grande, inclusive pode ser definidora ou não do crime. Consentimento, doutor. Isso, Elias, o consentimento ele faz parte da própria essência do comportamento, né? Se falamos aqui liberdade sexual, o consentimento da vítima para que o comportamento aconteça vai excluir o crime, né? Então, o consentimento é a base, ele é o coração. Não havendo consentimento, o crime vai acontecer em suas mais variadas formas. Então, se a mulher, ou o homem, ele consente naquele ato sexual de tocar em órgãos genitais, né, tocar no seio, enfim, tocar em suas partes íntimas, o comportamento criminoso não vai acontecer. Vai ser um ato da vida que faz parte, portanto, da sua liberdade sexual. Então, em todos os casos em que eu falei, não houve consentimento da vítima. E pela falta de consentimento é que o crime existe. Agora, doutor Leonardo, nesse caso, não havendo consentimento, não há crime. Esse é o elemento fundamental, o consentimento. Aquilo que aconteceu, por exemplo, uma final de Libertadores, o torcedor eufórico, a repórter estava ali cumprindo o seu trabalho e eis que ele, ao vivo, dá um beijinho no rosto dela, foi preso. Nós tivemos um outro caso, e aí é um caso que inverte o tema é o mesmo, mas a inversão é um repórter, que está no Carnaval da Bahia, e claro, naquela euforia de estar participando do Carnaval da Bahia, então a mulher dá um beijinho lá no repórter. Nós estamos falando sobre a mesma coisa? Os comportamentos, em ambos os exemplos, são idênticos, né? A diferença é que em um comportamento o homem é vítima e no outro o comportamento a mulher que é vítima. A lei não faz diferenciação. Tanto o homem quanto a mulher podem ser autores do crime, como também podem ser vítimas. Mas perceba um ponto, Elias, eu faço aqui uma provocação, né, sem uma análise jurídica profunda por não conhecer o processo. A importunação sexual está no artigo 215-A, que diz praticar contra alguém, sem a sua anuência, um ato, vou traduzir aqui, sexual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Um beijo feito na bochecha é algo constrangedor, é algo que foi feito sem um consentimento. A pergunta é, o elemento subjetivo, que é a satisfação da própria lascívia, estava ou não estava presente? Eu digo por quê? Porque na solução jurídica deste caso, esta indagação ela é fundamental, para que você não confunda um constrangimento que é grave com um comportamento criminoso. Repito, o comportamento é grave porque foi feito sem um consentimento, mas sem esse elemento subjetivo o crime não existe. Então, ele é grave de qualquer forma, afinal de contas ninguém está ali no cumprimento do seu dever, do seu trabalho, para ser tocado, ser de alguma forma constrangido, principalmente publicamente, você está para todo o Brasil naquela situação. Agora, é preciso que haja algo mais, eu tinha um desejo maior por trás, não foi apenas uma euforia, alguém que estava muito feliz e, não sei, poderia ter sido um abraço, por exemplo, poderia ter sido um tchauzinho lá, um alô, poderia, não sei, alguma outra coisa, é preciso ter algo mais, a intenção daquele toque tinha algo maior, um pouco mais adiante, é preciso que isso se chegue à conclusão? O estudo sobre isso, ali, no caso concreto, deve ser então aprofundado, né? Por exemplo, o órgão acusador,
ele observa os elementos exteriores que são praticados e revelados pelo vídeo, né? Mas ele tem que explorar o elemento subjetivo, né? Da mesma forma que quem vai defender, ele vai explorar a ausência de elemento subjetivo. A doutrina fala em elemento subjetivo específico, né? Que acontece quando você pratica o ato, e segundo a lei, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Então, se o ato foi feito com este objetivo, o crime existe. Mas se foi feito como um ato de brincadeira, de extremo mau gosto, ele pode, segundo a lei, não ser incriminado. Perceba, não sou eu que digo. Eu estou aqui dizendo aquilo que a lei revela. Claro, claro. Doutor Leonardo, fica aqui a imaginar qual é a situação de pena, já que é um crime? Segundo a legislação, que é o artigo 215-A, a pena para importunação sexual, ela começa com 1 ano e acaba com 5 anos. Então, a lei estabelece algumas situações, circunstâncias que isso possa acontecer. E se pergunta, como é que um fato como esse tem uma pena que pode chegar até 5 anos? Não poderia ser maior incriminado? A incriminação acontece de forma majorada, de forma substancialmente maior, quando o comportamento é praticado mediante violência ou grave ameaça. Se há violência ou grave ameaça, o crime que acontece é um crime de estupro. Então, você obrigar alguém a praticar nela ou em si mesmo um ato sexual, isso corresponde ao crime de estupro. Da mesma forma que haverá não o estupro, mas sim o estupro de vulnerável, quando a vítima está em situação de vulnerabilidade. Exemplo, alguém que está completamente alcoolizado. Para a lei, uma pessoa nessas condições é uma pessoa que é vulnerável. Alguém que tem a idade inferior a 14 anos. Ela é, portanto, uma pessoa vulnerável. Então, se este comportamento, com o objeto de passar em alguém no ônibus, de beijar alguém para satisfazer a própria lascívia, foi praticada contra um vulnerável e comprovar que o desejo sexual foi o que o motivou, o fato pode ser enquadrado não como importunação sexual, mas sim como crime de estupro de vulnerável. Olha só, gente, estou aqui com o advogado criminalista, doutor Leonardo de Moraes. Fico imaginando aqui, doutor, como provar a palavra da vítima é suficiente, e se é suficiente, aí como é que fica a defesa? A palavra da vítima, Elias, ela por si só não é suficiente para que haja uma condenação criminal. Perceba as nuances. Em crimes sexuais, geralmente, ele não acontece em locais públicos, né? Em locais que existam testemunhas. Geralmente acontece em casa, há situações em que ele acontece praticado por alguém que deveria nos amar, como acontece com pais, padrastos, etc. Então, ele não é colocado em locais públicos. Justamente por essa circunstância, o depoimento da vítima, ela tem um peso maior do que outro depoimento, por conta dessas circunstâncias. Mas não significa que por si só ele será suficiente. Segundo a jurisprudência, para que aconteça a condenação, deve sim dar um peso maior à declaração da vítima, mas deve estar em harmonia com o contexto probatório do processo, ou seja, deve ter algum tipo de outra forma que venha a confirmar esse comportamento. Eu digo isso para que se evite eventuais acusações infundadas, especialmente o uso do processo penal como instrumento de vingança. A criminologia ela explica, baseado em um exemplo bíblico, a chamada síndrome da mulher de Potifar, né? Que acontece em que alguém inventou que foi vítima de um crime sexual por conta de um amor não correspondido. Ela era apaixonada por um membro do exército egípcio, né? Na época, o membro do exército ele não correspondeu às expectativas dela e ela então simulou que foi vítima, portanto, de um crime sexual. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O depoimento dela é fundamental, mas por si só não é suficiente, sob pena de você levar então acusações infundadas e você, ao invés de prender culpados, chegar a prender inocentes. Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, a nossa gratidão pelas informações. É preciso que as pessoas tenham, primeiro, responsabilidade, né? Segundo, respeito, né? À figura humana do outro. Ninguém está ali para ser importunado, para ser de alguma forma constrangido. Preciso que cada um compreenda essa individualidade. Cada vez mais a gente está valorizando e respeitando o outro, né? Esse é um elemento fundamental. Se a gente fizer isso, pode passar. É diferente, né? Eu não vou fazer a provocação agora não, porque a gente não tem mais tempo. Mas você vai para o Bloco do Beijo lá em Recife, é um complicado, né?
ir para o bloco do beijo e não querer ser beijado. É um negócio sério. Aliás, tem uma série de processos e de problemas. Muita gente respondendo por lá. Não quero dizer que ali é um local permitido, muito pelo contrário. Se você se utilizar das imagens, pode ser que, bom, o juízo entenda dessa forma. Mas, doutor Leonardo, definitivamente é preciso parcimônia, respeito ao outro e ter uma conduta um pouco mais regrada socialmente. Isso, o respeito, Elias, ele é fundamental, né? A liberdade de cada um, a diversidade de cada um, o mundo de cada um, né? Então, o respeito tem que ser sempre o começo, o meio e também deve ser o fim. Doutor Leonardo Moraes, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Elias. Doutor Leonardo de Moraes é advogado, criminalista, é também o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas.